Direito Descomplicado, com Silvia Gazda. Licença e salário maternidade é um tema que gera muita dúvida, tanto para as gravidinhas, para as mamães que já têm filhos até um pouquinho maiores, para os papais. Então, a doutora Silvia Gazda voltou aqui. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia, Paty. Tudo bem com você? Tudo certinho, bom. porque a gente precisa esclarecer dessas dúvidas, né? Pois é muita dúvida esse salário maternidade, né? As pessoas ficam com dúvidas de quanto tempo, como eu posso pleitear, é bastante. E, assim, só para a gente retomar um pouquinho, é só quem tem registro na carteira que tem direito ao salário maternidade ou não? Não, Paty, quem também pode pagar, está pagando no carnê, né? Você pode estar pagando no carnezinho de GPS, tá? Que aí você tem que pagar 10 meses, tem uma carência de 10 pagamentos para você poder solicitar o salário maternidade. Certo. Ou você pode estar naquele período de graça, que é quando eu não estou contribuindo, mas eu ainda tenho direito. Por exemplo, eu saí da empresa há 1 ano, né? E aí eu estou desempregada ainda, fui mandada embora. Então eu tenho lá que pode ser 12 meses, estendido por mais 12 meses se eu estiver desempregada, e pode ser estendido por mais 12 meses se eu tiver mais de 120 contribuições, mais de 10 anos. Então tá? tem que ver a sua situação lá, Isso. como é que tá. Então, por exemplo, se, como a gente estava comentando, se essa criança não completou 5 anos ainda, eu posso pleitear o salário maternidade. Então, o meu filho lá está com 4 anos e 6 meses, e na época que ele nasceu, eu tinha qualidade de segurado, mas eu não pleiteei, porque eu achei que tinha que estar registrado. Eu posso pleitear, tá? Só não pode depois de 5 anos. Então, isso daí, eu já fiz tanta matéria de salário maternidade, isso foi uma grande novidade para mim. E se eu estiver trabalhando? Vai receber. Você vai receber da mesma. Eles vão analisar na época que o bebê nasceu. Mas aí eu entendeu? recebo o meu salário normal e o salário maternidade? E o salário maternidade. E quem Isso paga? Aí. Na verdade, quem paga o salário maternidade, no caso, quando a pessoa está desempregado, é o INSS. Certo. Tá? O empregador, ele só paga da vigência do contrato. Então, mas vamos supor que eu estou em outro emprego e lá naquela época eu não pleiteei. Daí é o meu antigo empregador que tem que pagar? É que assim, quando você está com CLT, você tá. É o empregador. Hoje, você dá a entrada, né? Certo. A maioria dos casos, quando não pleiteia na época, é quando tá como qualidade de segurado, né? O carnê. Ah, tá. Né? Entendi. Mas, na verdade, o empregador de hoje, ele não vai poder pagar o salário maternidade lá de trás. Só que se for o mesmo empregador, é ele que tem que pagar. Ah, entendi. Tá? Mas, de qualquer forma, até antes de completar 5 anos, a mãe, Isso. é a mãe que tem direito. No caso, a mãe ou o pai, em alguns casos, como a gente estava falando, né? Quando há o óbito da mãe, né? Ou quando a mãe não o óbito da mãe, ou aí pode ser pago para o pai, tá? E você estava comentando, não sei se vai ter pergunta disso, já estou antecipando aqui. No caso, quando o bebezinho às vezes nasce prematuro, sabe? Que tem aqueles casos que a criança passa às vezes até 6 meses no hospital. Como é que ficam nesses casos aí? Então, o STF entendeu que o início da licença maternidade é da última alta, ou da mãe ou do bebê. Tá? Porque pode ser o contrário, né? Sim, o bebê pode ter verdade. alta e a mãe pode ficar. Então, o início da licença maternidade é da alta do último, né? Dos dois, ou do bebê ou da mãe, o que for por último, tá? Aí você me perguntou, né? Mas quem que vai ficar? Como é que essa mãe fica? Nesse caso desses 6 meses, ela pode até pleitear, no caso, se ela não tiver condições de trabalho, até um auxílio doença, por conta de, eu tô abalada psicologicamente, não consigo receber. Aí eu posso pleitear um auxílio doença, né? Ou, no caso, ela voltar a trabalhar e aí mantém o salário, né? E aí quando tiver alta do bebê, ela volta aí pro salário maternidade, ela começa o salário maternidade. Certo. Vamos começar a responder nossas perguntinhas aqui, que ficaram lá da semana passada. E chegaram mais perguntas. Gente, a Raquel, como é feito o cálculo do valor do salário maternidade? Raquel, que legal. É feito a média dos últimos 6 meses. Tá? Esse é o cálculo do salário maternidade. Do seu salário, soma lá os últimos 6 meses, divide por 6 e esse é o cálculo. Isso é o cálculo. Tá. Simples assim, né? Simples assim. Agora, se você aí se você paga no carnê ou pro labore, aí é a média dos 12, tá? E se eu somei, aí é um salário, salário mínimo, né?
Certo. MEI ou segurado especial, que a gente comentou semana passada. O segurado é especial são as trabalhadoras rurais, né? As Aham. trabalhadoras rurais, aí ela tem que provar 10 meses de trabalho, não Rural. de contribuição. Isso. Uhum. Aí eu tenho que provar que eu trabalho no boia fria, ou que eu trabalho como volante, como eu trabalho com regime de economia familiar, nos últimos 10 meses antes do parto. Aí ela recebe também salário mínimo, Certo. tá? Eu posso tirar férias junto com a licença maternidade? A Priscila perguntou. Junto não, né? Você pode ser depois. Eu acho que a pergunta dela é depois, né? Depois que termina o salário maternidade, se eu posso ter as férias. Uma ótima pergunta. Mas as férias, quem decide a data das férias é o empregador, entendeu? Então, se o empregador concordar que você tenha, depois do salário maternidade, as Emendar, férias, né? emendar, ok. Senão, não é possível. Ah, mas eu já tenho 2 férias vencidas. Aí ele tem que dar as férias, porque ele é obrigado. Tá? Certo. E tem muita mulher que faz isso, né, Silvia? Às vezes até sai um pouquinho antes, já tira as férias e daí depois que o bebê nasce que começa a contar a licença, né? Isso, depois que o bebê nasce. Até 28 dias antes do bebê nascer, você pode pleitear o salário maternidade. Mas por opção sua, tá? Certo. A Helena, estou na fila de adoção. Se meu filho ou filha chegar, eu tenho direito à licença? Quando tenho que avisar a empresa? Ai, que legal essa pergunta Muito legal. também, Helena. Obrigada. A adoção antes dependia da idade da criança. Hoje não. Né? A licença maternidade, no caso de adoção, são 4 meses, tá? E aí ela tem que avisar quando o bebê chegar, porque vai ser o início da licença maternidade. Né? Ah, tá. Tá? Porque ela nunca vai saber, né, exatamente Acho que não dá quando para que saber a criança certinho. vai Às vezes, chegar. eu não sei se é um aviso, né? Às vezes, vai chegar daqui tantos dias. Ela já pode, é necessário ela já avisar a empresa, tá? E aí, avisou a empresa, ela já pode dar entrada na licença maternidade. No caso, a empresa, se ela for CLT, é a empresa que vai dar entrada. Ah, tá. Tá? Aí, que se ela for, igual eu falei, 4 meses, quando é uma empresa que não é ligado ao programa do governo, que é a empresa cidadã, tá? Quando essas empresas maiores, normalmente, daí são 6 meses de licença maternidade. Ou seja, uma mãe adotiva, né, uma mãe que adotou uma criança, ela vai ter os mesmos direitos da mãe biológica. Sim, e se esse casal for homoafetivo, também vai ter, e adotar uma criança também tem direito a salário maternidade, tá? Mas daí, por exemplo, aí pelo um só que vai ter direito a receber. Lembrando que tem que ter os requisitos, né? Qualidade de segurado, ou pagar o carnê, ou estar registrado, tá? Certo. Vamos ver a próxima. Josiane, quem está de licença maternidade tem direito ao 13º? Legal, Josiane. Legal As também. perguntas são muito boas. Muito boas mesmo. Sim, tem direito ao 13º e é o INSS que paga, tá? O 13º? Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Quando a pessoa recebe direto do INSS, o INSS já calcula o 13º desses 4 meses e já paga, tá? Então, quem paga, recebe em Prolabore, quem recebe no carnê, quem é contribuinte individual, quem é MEI, o INSS já paga o 13º desses 4 meses, tá? Junto com o salário maternidade. Quando terminar, já, na última parcela já vem o 13º, tá? Agora, se eu sou CLT, né? Aí é o empregador que paga o meu salário maternidade e aí o 13º vai ser pago normal, no final do ano, dividido nas 2 parcelas que a lei fala. É, isso que eu fiquei com a dúvida. Vamos supor que a minha licença maternidade caiu ali no primeiro semestre. Se o INSS for pagar, ele vai pagar o 13º mesmo não estando na época do 13º? Vai pagar. Ele vai pagar os 4 meses, né? E aí você vai receber proporcional àquele período lá que você ficou na salário maternidade. Então você vai receber como se fosse uma 5ª parcela proporcional ali. Isso, você vai receber proporcional, né? O 13º daqueles 4 meses. Nossa, que bacana, eu não sabia disso também. Vamos ver se tem mais perguntinhas. A Caroline, posso ser demitida durante o período de licença maternidade? Não, Caroline. Licença, de quando começa a gestação até 5 meses após o parto, existe a estabilidade da gestação, né? Então, depois dos 4 meses de licença maternidade, você volta ao trabalho, você tem 30 dias de estabilidade. O que a empresa pode fazer é indenizar esse valor. Então, ela indeniza esses 30 dias, indeniza mais o aviso prévio e aí ela pode fazer sua rescisão. Ah, tá. Mas enquanto ela está afastada na licença, daí não não. pode, não. Certo.
Paola, a licença é válida para mulheres que sofrem aborto espontâneo? Sim, Paola, legal. Quem sofre tem muitos aborto casos, né? espontâneo também tem direito à licença maternidade também. E como é Tá. que é nesse caso? Aí você tem que pegar o documento do hospital e pleitear, né, para poder pleitear ou na empresa ou no INSS, dependendo do caso. Tá? Nossa, O esse procedimento é o mesmo, né? Aham. Mas aí, porque às vezes o aborto espontâneo é bem no comecinho da gravidez, mesmo assim. Mesmo assim, se não for aborto criminoso, né, que a gente fala culposo, tem direito, tá? Tá. A Regina, o que significa licença amamentação? Vamos lá, legal. É um período, né, que quando a mulher volta da licença maternidade, às vezes ela está amamentando ainda, muitas vezes, né? Então a empresa ela é obrigada a fornecer um horário pela manhã e um horário à tarde para essa mãe amamentar, tá? Normalmente são 2 horas, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Né? Às vezes o que a pessoa faz? Às vezes sai mais cedo, né? Ou estende um pouco o horário de almoço para poder, né? Porque a deslocamento às vezes é complicado, Mas aí né? como é que faz? O bebezinho vem até a empresa ou a mãe vai até o bebê? Normalmente é a mãe que vai até o bebê, por isso que existe esse período aí de, se eu não me engano, são Maior. 2 horas, tá? Normalmente, a licença amamentação, ela vem prevista nas convenções coletivas de cada categoria. Então, às vezes, tem uma diferença entre uma categoria ou outra, tá, entendi. Paty? Mas, normalmente, é isso. São 2 períodos por dia que a mãe tem direito a amamentar, tá? E são períodos em que ela tá lá recebendo o salário normal e o patrão não pode descontar Não essas pode horas descontar. que ela fica Não, fora, né? não pode, não. E convenção coletiva, só para explicar para o pessoal. Convenção coletiva, cada categoria tem a sua convenção coletiva. Por exemplo, lá, o pessoal dos bares e restaurantes, os pessoal dos porteiros, né? Jornalista tem também. Jornalista, metalúrgico. E aí, nessa convenção coletiva, tem muitos requisitos para cada categoria. Por exemplo, estabilidade, seguro, né? Então, para cada um tem uma coisa diferente. Por isso que, até se você quiser complementar, nossas perguntas acabaram. Ficou alguma coisa para trás? Porque, às vezes, a gente está falando de uma forma genérica, mas tem que se considerar sempre as peculiaridades da sua categoria. Sim, a licença maternidade não, né, Paty? Não. Porque a licença maternidade, ela é uma previsão constitucional, né? Tá. O que tem diferença ou não são a questão de, quando vai falar em outros requisitos. Agora, a licença maternidade, não. Isso é né? universal, vamos dizer assim. Universal, né? Tá lá na Constituição, que são 120 dias de licença maternidade, que existe a estabilidade. A diferença é aquela questão dos 6 meses que eu comentei, tá? Que essas empresas maiores, por exemplo, o banco consegue conceder esses 6 meses, porque esses 2 meses que ele paga para a empregada, né? Então são 4 o INSS paga, 2 meses ele paga para a empregada e ele consegue compensar do imposto de renda. Maravilha, doutora Silvia Gazda. Vamos mostrar seu Instagram para o pessoal que tiver mais dúvidas poder acessar. Gazda com Z e Siqueira Advogados. A gente sempre fala, né, Silvia, que por ali vocês também fazem vídeos, tira todas as dúvidas do pessoal. Sim, gente, todas as perguntas que chegam a gente responde em vídeo. É muito legal, deixe sua dúvida lá, segue a gente, tem muita informação, que o importante é conhecer seu direito, né, Paty? Exatamente, e descomplicar, que é para isso que você está aqui. Descomplicar o nosso direito, é isso aí. Silvia, obrigada mais Obrigada uma a vez você, pela querida. sua presença.